Se nós estamos aqui, nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar defendendo a Receita e nós vamos entendendo que um país forte só se faz quando você tem uma Receita organizada e forte. Porque hoje o grande problema do fisco é exatamente você conscientizar as pessoas de que elas precisam pagar os seus impostos. Claro que existe uma legislação, agora você tem que ter o fisco que esteja fiscalizando, esteja trabalhando, esteja fazendo a coisa acontecer. Eu, por exemplo, fiquei muito indignado, por exemplo, quando nós ultimamente tivemos aí o corte de despesas da Receita, ou seja, imaginando o seguinte, olha, vamos cortar o orçamento da Receita, vamos cortar o orçamento da Polícia Federal, vamos cortar orçamentos, porque como a nossa arrecadação está caindo, agora, não é uma medida muito inteligente, quando você tem a arrecadação que está diminuindo, você pegar o próprio órgão que fiscaliza e cortar a Receita, e cortar a despesa dela, e cortar o orçamento dela, não é? Quer dizer, se você tiver consciência de que precisa receber mais, que precisa trabalhar mais, você precisa dar melhores condições aos auditores para que eles possam estar mais presentes no momento da fiscalização. E não o contrário, como infelizmente estão tentando fazer agora. Podemos imaginar que nós não temos ninguém do fisco aqui, quer dizer, algum deputado diretamente concursado do fisco. Mas nós temos hoje aqui gente muito identificada com o fisco, gente que conhece o problema, principalmente que esse trabalho hoje do Sindicato Nacional, em que pese ser no Sindicato Nacional, mas também está também regionalizado, e esse contato dessas bases, que sempre com os deputados do Estado, isso é de grande importância. Quando nós estamos numa frente parlamentar, a frente parlamentar ela é uma situação que agrega todos os deputados, quer dizer, que pode ter essa interface no dia a dia. Eu quero parabenizar, inclusive, o novo grupo aí que se organizou agora através dos sindicatos, através da organização da Receita, porque estão muito mais presentes aqui na Câmara, não é? Quer dizer, é muito importante. Eu, por exemplo, lá no meu estado, em São Paulo, eu tenho recebido periodicamente, o pessoal da Receita tem estado lá comigo. E sempre dizendo o seguinte, olha, os nossos problemas da Receita são esses, nós pleiteamos tais coisas, quer dizer, isso é muito importante, porque na realidade o que se faz é exatamente esse relacionamento que vai se criando e vai nos dando condições de nós estarmos usando a tribuna, de nós estarmos usando aqui o nosso material, o nosso trabalho básico, a apresentação de projetos e defesa junto à Receita, para que as coisas possam caminhar melhor. Mas eu acho que hoje nós estamos num bom momento, estamos num momento de integração. É importante que numa casa legislativa, como Câmara, Senado, que a gente esteja sempre muito próximo à Receita e a Receita sempre próximo a nós, para que a gente possa realmente fazer um trabalho junto e defender a classe da melhor maneira possível. Nós não podemos ter classes que, principalmente numa casa como a Câmara Federal e o Senado, eu digo também do Senado, há necessidade da maior aproximação possível, porque nem sempre nós sabemos todos os problemas que a Receita vive, que os auditores vivem, as dificuldades que eles passam. Por exemplo, nós tivemos uma das últimas brigas nossas aí, o problema do porte de armas. Quer dizer, normalmente a pessoa fala, bom, mas o que vai fazer um fiscal da Receita Federal estar dentro de uma repartição e ter que estar armado? Mas nós temos que entender que o auditor da Receita, ele não está só dentro da repartição, ele está na rua muitas vezes fazendo uma abordagem, ele está numa divisa de uma fronteira, correto? Ele está na rua fazendo esse trabalho a cada instante. Então, quando eu defendia, por exemplo, isso, alguns colegas aqui diziam, alguns deputados diziam, não, mas para quê? Não precisa, tal. Agora, a gente que felizmente já conhece um pouquinho mais a Receita, sabe que realmente tem necessidade disso sim. A pessoa fala, não, mas você chama a polícia para estar junto. Mas muitas vezes, no momento de abordagem, você não tem condições de chamar um policial para estar junto. Então, por que não dar ao auditor da Receita a condição, pelo menos, de estar com uma arma para que possa se defender, se eventualmente houver uma reação do outro lado? Imagine, por exemplo, numa área de contrabando, numa área de fronteira. Como é que você se aproxima, muitas vezes, de um carro, numa abordagem desarmado? Que muitas vezes do outro lado as pessoas já estão, quer dizer, o pessoal do crime já está pronto para o ataque. E muitas vezes você vai tão desarmado e numa condição tão inferior que às vezes acaba morrendo, não é? Então, exatamente por isso que eu digo, há necessidade de estarem sempre aqui,
de estarem sempre conversando com os deputados, se relacionando com os deputados e contando seus problemas no dia a dia, exatamente para que a gente possa, num momento de embate como esse no plenário, a maior parte dos deputados terem o maior número de informações possível para poder fazer as suas defesas. Eu sou totalmente favorável à autonomia, não é? E por quê? Na hora que você tem um orçamento próprio, nós temos um órgão, por exemplo, no Brasil, que hoje tornou-se muito forte. Muitos até reclamam deles, eu não reclamo, eu acho que os órgãos têm que se fortalecerem mesmo. O Ministério Público, por exemplo. Por que o Ministério Público hoje tem tanta força? Porque tem autonomia, não é? Tem autonomia, não só autonomia financeira, eles têm orçamento próprio, eles têm vida própria, não é? Então, eu acho que a Receita Federal também é um órgão que precisaria ter autonomia, precisa dizer sua autonomia financeira, precisaria escolher entre os seus aqueles que podem comandar a Receita, não é? Nós não termos mais essa coisa de indicação de A ou indicação de B, a própria classe se organizar para isso, porque são pessoas que na realidade também querem o que nós queremos, que é o bem do país, é que o país tenha o menor número de sonegadores possível, que se faça justiça fiscal nesse país e para isso, exatamente por isso, é que eu defendo uma Receita totalmente autônoma, uma Receita com vida própria, para que não possa sofrer interferência ou ingerência política de qualquer que seja o governo. Até porque a Receita Federal é um órgão não é de um partido político, é um órgão de governo, não é? E exatamente por ser um órgão de governo, ela precisa ter uma autonomia. Então essa é a minha defesa. Defendemos, inclusive, também, como já falamos da 186, aí, que é a autonomia da categoria, mas nós temos também, por exemplo, a nossa briga que estabelecer parâmetros de fixação de salários. Não tem sentido, por exemplo, a nossa Receita hoje está tão defasada. E na hora de qualquer aumento é uma luta muito grande. Então, na hora que nós fizermos isso, nós também vamos dar autonomia financeira aos agentes da Receita. E, logicamente, também não é só isso que eles querem. Eles querem a valorização da classe, não é? Eles querem a dignidade para trabalhar. E se nós não fizermos isso, nós estamos no caminho, na contramão da história. Porque nós só vamos ter um país forte, e volto a dizer, o dia que nós tivermos uma Receita organizada, porque a Receita organizada vai combater a sonegação e, consequentemente, o país vai ter um pouco mais para investir em educação, saúde e segurança que nós tanto precisamos. Nós estamos agora, por esses dias, fazendo uma mudança aí na CCJ, porque anualmente troca a presidência, então nós estamos na fase da troca do presidente. Mas logo que assumir o novo presidente, uma das primeiras coisas que devo fazer é ir conversar com ele, até porque ela já tem um parecer favorável do deputado Bonifácio Andrade, né? Então, o que na realidade a CCJ precisa colocar na pauta para que a gente possa ter isso aprovado, para dar sequência nas demais comissões e para que logo isso possa ir ao plenário. A 186, ela já está em fase de plenário. Então, vamos agora continuar essa nossa briga. A Casa vive um momento de muita conturbação política e estamos aí com o processo de impeachment, não é? Então, a comissão de impeachment hoje tem tomado todas os focos da casa, não é? Então, está se debruçando muito sobre isso, mas logo que passar isso, eu acredito que, se Deus quiser, daqui uns 60 dias, nós já temos condições de conversar com o presidente para tentar pôr a 186 em pauta. E eu quero aproveitar aqui e deixar o convite para que no dia 19 de abril estejamos todos aqui pela manhã, às 9 horas da manhã, para poder fazer o grande lançamento da Frente em Defesa do Fisco Nacional. E os deputados, volto a dizer, estão aqui antenados, estão trabalhando e estão na expectativa de que cada demanda que venha, ou através desse contato das bases, ou através do Sindicato Nacional, nós estamos sempre aqui para ouvi-los. Então, é dentro desta premissa que nós estamos trabalhando e tentando valorizar o fisco da melhor maneira possível.